noite, meu povo e minha pova. Quanto tempo que eu não gravo uma live pra vocês. Quanto tempo que eu não apareço aqui ao vivo, né? Hoje, o assunto foi vocês que escolheram o assunto de hoje. Eu tive que fazer 2 dias de enquete. Acho que eu vou tirar o meu óculos porque tá dando reflexo, né? Oi, Rose, tudo bem? Boa noite, querida. Como é que tu tá? Tudo certo? Esse tema, quem escolheu foram vocês, né? Eu tive que fazer 2 enquetes, porque a primeira enquete eram 4 assuntos, e aí 2 empataram. Aí eu tive que fazer mais uma e botar mais esses dois que empataram, fazer mais uma enquete. E aí, boa noite. E aí saiu esse, né? Amor próprio. Oi, Jussara, tudo bem contigo? Boa noite, gente. Vamos lá, então, pro tema da live de hoje, que é amor próprio. Eu quero saber de vocês também, quem se sentir à vontade, pode ir comentando aqui. Eu gosto muito de trazer os exemplos de vocês também e também de dar dicas, né, e conversar com vocês aqui. Eu acho que o ao vivo, ele serve exatamente para isso, né? Para gerar essa conexão, essa proximidade, né? E essa facilidade também, né? De eu dar atenção para vocês. Então, o tema de hoje é amor próprio. Gente, o que vocês entendem por amor próprio? O que é amor próprio para vocês? Como que foi passado para vocês? O que é amor próprio? Quais são os pontos de vista que vocês têm de amor próprio, tá? Por que eu digo que são vários pontos, né, de vista que a gente pode ter desse único assunto? Porque depende de como a gente aprendeu. Depende de como nos passaram isso. E se nos passaram, né? Porque muitas vezes não nos passaram o que era amor próprio. A gente não aprendeu em casa, a gente não aprendeu como executar isso, como trazer isso pro nosso dia a dia, né? Esse amor próprio. Deixa eu só compartilhar aqui, gente, a live pro pessoal entrar também lá no Whats, tá? Deu, foi. Tudo certo aqui? Tá tudo certo? Eu voltei? Vocês estão me escutando? Gente, vocês estão me ouvindo? Tá tudo certinho? Coloquem aqui embaixo. Oi, Sabrina, tudo bem? Tudo certo, Sabrina? Vamos lá, então. Vocês estão me ouvindo, gente? Só deem um ok aqui embaixo, quem puder comentar. Se dá pra me escutar certinho. E aí a gente segue, tá? Já prepararam o mate de vocês? Eu já fiz meu chimarrão aqui. Vocês estão com água, com café? O que vocês estão aí? Então eu tenho essa pergunta pra vocês, né? O que vocês aprenderam sobre amor próprio? O que era amor próprio pra vocês? Como foi passado isso pra vocês? Tudo certo? Ah, gente, obrigada por ter respondido, tá? Obrigada por ter respondido, querida. Eu quero saber de vocês, Sabrina, Rose, Jussara, o que era amor próprio, né? Vocês souberam isso? Vocês foram entrar em contato com isso só depois de adulta? Vocês aprenderam isso? Escutaram isso da mãe, de alguém da família ou não? E eu acho muito interessante quando a gente fala de amor próprio, as pessoas pensam que uau, aí eu vou me amar e aí eu não vou mais ter problema nenhum. E uma das coisas, gente, que eu mais tenho pra dizer pra vocês é que assim, olha, é exatamente nos momentos difíceis da nossa vida que a gente descobre se a gente realmente nos ama ou não. E eu digo isso porque eu, hoje em dia, na minha vida, estou passando por um momento muito desafiador, muito difícil, né? Não é difícil, desafiador, prefiro essa palavra, né? Desafiador. E às vezes eu me questiono e me pergunto, né? Ok, o que isso aqui veio me ensinar? Onde eu ainda não me amo?
Isso é uma das coisas que a gente tem que estar assim, ó, na ponta da língua. Onde eu ainda não me amo. Essa situação, ela tá vindo me ensinar alguma coisa. Será que tem partes minhas que eu ainda não amo? Que eu ainda não cuido? O que eu preciso olhar pra mim? E não se iludam que existam pessoas que se amam já 100% e não tem partes ainda que elas ainda vão ter que acolher e aprender a amar dentro delas, gente. Isso aí é um processo, autoconhecimento, amor próprio, auto-olhar, todos esses processos que envolvem nós com nós mesmos, com nós mesmas, né, gurias? Isso é uma coisa contínua. Isso é uma coisa pro resto da vida. Porque é muito fácil a gente se amar quando tá tudo bem, tá tudo perfeito, a vida tá plena. É muito fácil. E quando a tempestade vem? E quando balança aquela estrutura que tu achou que era tão certinha e aquilo balança e tu pensa, meu Deus. É aí que mora o grande questionamento. É aí que a gente tem que aprender a de fato nos amar. Entende? E quando a gente fala sobre amor próprio, existe uma ilusão. Eu sou uma pessoa que observo muito, né? Tem uma ilusão, se a gente for parar pra pensar, de muitas pessoas que, amor próprio nossa, eu sou linda, nossa, eu sou assim, eu sou assim. Gente, amor próprio não é só isso. Na verdade, isso é, assim, bem pouquinho, isso é 5% do que realmente é o amor próprio. É sobre a gente olhar para partes que a gente não gosta dentro de nós, para atitudes que a gente tem que a gente não gosta, para as nossas inseguranças, para os nossos defeitos, para as nossas sombras. Porque é muito fácil a gente se amar quando é o nosso lado bonitinho. Fulano é gentil. É lindo amar o meu lado gentil. É lindo amar o meu lado que gosta de conversar com as pessoas, que gosta disso. E o meu lado que às vezes é braba, que às vezes é reclamona. Eu tenho que aprender a me amar apesar dos meus defeitos. E entender que os meus defeitos, eles estão ali a serviço de eu me tornar uma pessoa melhor. Aí que tá o pulo do gato. Tem pessoas que acham que elas têm que se livrar da sombra delas. Tu não tem que te livrar da tua sombra, tu tem que aprender com ela. É muito fácil, né? A gente, eu tenho que me curar disso, eu tenho que eliminar a insegurança da minha vida. Não é assim que funciona, meu amor. Tu tem que aprender com a insegurança. A insegurança, ela tá vindo te ensinar. Rose, Jussara, Sabrina, comentem aqui embaixo o que vocês mais sentem qual é a parte dentro de vocês que vocês sentem que ainda não amam. É a aparência, é o meu jeito de ser, é o meu jeito de se relacionar, é o meu jeito com a minha família. Qual parte de vocês que vocês ainda não amam? E aí tem uma pergunta, né, Thaline? Como é que eu descubro isso? Qual é a parte dentro de ti que tu julga ainda? A gente observa dentro de nós as partes que a gente ainda não ama, nas partes que a gente não cuida, ou nas partes que a gente ainda julga dentro de nós. Então tem pessoas que vão se julgar porque elas estão... tô com espinha. O teu jeito com a tua família. Ótimo! Primeiro passo tu já tá dando. É o meu jeito com a minha família. Eu não gosto da pessoa que eu sou com a minha família. E aí tu pode fazer o quê, Jussara? O que tu pode fazer? Minha insegurança comigo mesma. Ótimo. Vamos falando, gurias, que a gente vai debater sobre tudo isso. Por isso que eu falo, sempre estejam na live, porque a live é aqui, ó. Eu vou conversando com vocês, vou dando dicas, a gente vai elaborando isso juntas, tá? Vocês estão vendo ali o botãozinho do aviãozinho, né? Já pegam o botãozinho do aviãozinho e mandam pras amigas, pras pessoas que vocês sabem que também precisam aprender sobre amor próprio. Assim como eu, assim como vocês, né? Todos nós precisamos aprender sobre amor próprio. Tá? Meu jeito com a minha família, minha insegurança comigo mesma. Quando a gente é insegura com nós, né? Isso tá a serviço do quê? O que eu preciso olhar? Qual é a parte de mim? E outra coisa, qual é o gatilho que gera essa insegurança? Porque às vezes o gatilho que gera insegurança com nós mesmas é a comparação,
a gente olha pra outra pessoa, aí a gente admira o jeito de ser de outra pessoa, insegura com alguma atitude que deveria tomar. Oi, Ana! Oi, vizinha, tudo certo? Insegura com alguma atitude que eu deveria tomar, né? É o medo de tomar essa atitude, o medo de agir. Então percebe que todas nós temos partes dentro de nós que a gente tem que olhar, que a gente tem que aprender a amar, a gente tem que aprender a acolher o desamor dentro de nós. Tudo bem? Tudo certo? A gente tem que aprender a olhar para essa parte dentro de nós. Entende? Então, a minha insegurança, que nem a Jussara comentou, né? Minha insegurança em relação à minha família. É como eu me posiciono perante a minha família. Ok. Então, o que tu precisa? Tu precisa dividir dentro de ti quem é a Jussara hoje com a família dela e quem é a Jussara que tu idealiza. Quem tu gostaria de ser com a tua família. Como que tu gostaria de ser e como que hoje é. E aí tu tem que perceber o que tá de diferente dessa Jussara que tu idealiza e da que tu é hoje em dia. E aí, a partir disso, presta muita atenção no que eu tô falando. Gente, não surta, não fica loqueando, achando que eu tenho que virar perfeita do dia pra noite agora com a minha família. Não é assim que funciona. Tu vai pegar pequenos hábitos e pequenas coisas que tu consegue ir mudando perante a tua família. Entende? A tua postura com a tua família. Tu vai pegar pequenas coisas que tu pode começar a mudar. E a partir disso, tu vai ir agindo. Tá? A partir disso, tu vai mudando. Pra daí tu te tornar essa visão idealizada que tu tem na tua postura com a tua família. Ali, a Sabrina comentou, né? Minha insegurança comigo mesma. Gente, pelo amor de Deus, atira a primeira pedra quem nunca se sentiu insegura, né? Vamos tirar a primeira pedra? Quem é que nunca se sentiu insegura, gente? Eu já me senti insegura já. Ainda mais esse mundo da mulher, né, gente? A mulher, ela às vezes tem mais esse processo, assim, da insegurança. Então aí, tem uma questão também, né? Qual é a raiz dessa insegurança? Pode ser a comparação? Pode. E aí tu pode admirar alguém. Eu admiro fulano. Aí tu vê aquela pessoa como um padrão de ser, de agir, né? Tu vê aquela pessoa como um padrão. E aí tu fica se comparando com aquela pessoa. Aí daqui a pouco aquela pessoa é uma pessoa mais reservada, mais introspectiva. E tu não é assim. Aí o teu jeito tá errado de ser. Essa comparação vai gerando essa insegurança. Entende? Ou então, a insegurança, ela pode, obviamente, ela pode ter uma raiz muito mais profunda, né? Ela pode ser sistêmica. De onde pode começar a insegurança? Qual é a origem dessa insegurança? Ela pode ter começado lá na tua infância, na forma como a tua mãe falava, na forma como o teu pai falava de ti. Entende? Então, eu escutava da minha mãe que eu era assim, que eu era assada, que não sei o que, dos meus defeitos. E aí tu gravou, colou aquela imagem na tua mente. E aí até hoje tu te enxerga com os olhos de outra pessoa. Às vezes isso pode ter acontecido até em relacionamento, tá? Relacionamento amoroso. Se alguém já viveu algum relacionamento tóxico, se alguém já viveu, pode comentar aqui embaixo, tá? Se alguém já viveu um relacionamento tóxico, o que tu faz? Aquela pessoa te julgou, aquela pessoa te criticou, aquela pessoa pegou tua autoestima e colocou lá nos pés da égua. Aí tu começa a te enxergar com o olhar que aquela pessoa tinha. Não é assim. Tu vai desenvolver o teu próprio olhar sobre ti. E isso é um constante trabalho. É constante. Quem acha que, me trabalhei 2 meses, pode ter a ver com cobranças e críticas? Total. Se tu foi cobrada demais, se tu foi criticada demais na tua infância, né? Não faz nada certo. Fulana, pelo amor de Deus, fulana não faz nada certo. Fulana desiste de tudo. Fulana não se encontra na vida. Fulana não sei o quê. Fulana não sabe se vestir direito. Olha quanta coisa a gente foi escutando. E aí a gente foi gravando aquilo lá no nosso subconsciente.
E aí a gente acaba repetindo isso na nossa vida. Entende? De forma inconsciente a gente vem e faz o quê? Tuf! Na nossa vida. Então sim, pode ter a ver com cobranças e críticas que tu escutou na tua infância. Oi, Lai, tudo bem? Boa noite, querida, como é que tu tá? Tudo certo? Então o que tu fez? Tu te cobrou, tu comprou esse ponto de vista de alguém que te cobrou, de alguém que te criticou, e tu começou a te enxergar com isso. Só que agora é um processo de tu mudar o ponto de vista que tu tem perante ti mesma. E mudar o ponto de vista talvez não é que tu não vá mais ter defeitos. Tudo bem, querida? Tudo certo? Oi, Ingrid, tudo bem? Boa noite, vizinha também. Né? Então, às vezes tu escutou aquilo na tua infância, tu gravou aquilo na tua mente, até hoje tu tá repetindo isso. E às vezes tu te critica, e é muito engraçado, gente, porque é como se tivesse uma voz na nossa mente, nos criticando, nos julgando, nos cobrando o tempo inteiro. Essa voz dentro de nós. E aí, o que a gente faz com essa voz, né? A gente acolhe, a gente dá um bom lugar pra ela. E se ela realmente nunca foi nossa, porque às vezes essa voz ela nunca foi nossa. A nossa mente tá ecoando algo que a gente escutou. Eu vou dar um exemplo para vocês que hoje eu até hoje tenho isso e eu tenho que me trabalhar constantemente. Eu sou filha de uma professora de português, na verdade de inglês, né? Mas a minha mãe ela tem formação em letras. E a minha irmã era uma pessoa que ela tinha um português correto, nossa, correto no nível assim, ó. Então a minha mãe e a minha irmã, elas tinham um português muito correto. E eu não tinha o português da mesma forma que elas. Então tem palavras que às vezes eu erro quando eu vou pronunciar, quando eu vou falar, quando eu vou escrever. Meu português, ele não é o português perfeito e correto. E eu fui muito criticada e julgada por causa do meu português, principalmente quando eu comecei a postar. Então a minha irmã comentava, né? Ou me chamavam e falavam, tu não sabe escrever, tu fala errado, por que isso, por que aquilo. Então isso me gerou um bloqueio que eu tinha de vir pra internet, mas não era vergonha do meu jeito de ser, ou ai, porque eu não vou, sabe? O que eu tenho pra comunicar não tem valor. Não isso. Não era essa insegurança. Era insegurança de, por exemplo, assim, se eu escrever errado, as pessoas vão me criticar. E talvez critiquem. Aí que tá a grande questão. Talvez critiquem. Talvez vai ter pessoas que vão ver um post teu e vão ver que tu conjugou um verbo errado ali e vão olhar para aquele post e vão amar. Não vão nem ligar pro verbo que tá errado. Mas tem pessoas que vão olhar para aquilo e vão falar, meu Deus do céu, ele ali não sabe escrever, escreveu errado. Jesus, que absurdo, ela errou. Só que aí eu vou comprar esse julgamento e esse ponto de vista ou não? Eu posso dizer, ok, talvez essa pessoa entenda muito mais de português do que eu. Só que eu entendo da mensagem que eu tô passando aqui. E eu sou segura da mensagem que eu tenho pra passar aqui. Então isso vai além da crítica e do julgamento que eu receber. Porque receber a gente vai, gente. Não adianta a gente achar que a gente vai para um mundo blindado de julgamento. Não tem. E eu te faço essa pergunta pra ti. Às vezes tu não julga alguém, às vezes tu não vê alguém na rua, tu pensa, nossa, aquela roupa não combinou muito bem. Nossa, olha isso. O julgamento ele é algo, gente, ele é algo que não tem como a gente descolar ele do nosso cérebro. Entende? O que a gente pode ter? Mais compaixão, mais empatia e ir se trabalhando pra ser menos, pra essa voz do julgamento baixar um pouquinho. Entende? Esse volume, a gente vai lá e baixa o volumezinho. Isso não só com os outros, com nós mesmas, tá? Então tem esse grande detalhe. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, gente. Essas inseguranças, essas coisas, vão aprofundando, vão escrevendo aqui, vão perguntando. Aproveitem, tá? Por quê? Porque eu tô aqui à disposição. Tem 3 pessoas aqui na live, gente, tô aqui à disposição de vocês. Perguntem, aproveitem, tá? Antes estava com 5 pessoas aqui, que esse é o momento que eu tô
disponível pra gente elaborar esse assunto, pra gente mergulhar nesse assunto dentro de nós. De mim também e de vocês, tá? E aí é o que eu questiono, né? E o amor próprio dentro das dificuldades, né, gente? Porque é muito fácil a gente falar sobre amor próprio nos momentos que eles são bonitinhos, perfeitinhos, né? Nos momentos difíceis. Como que é a gente colocar esse amor próprio em prática? Quando a gente erra feio na nossa vida. Porque eu sou ser humano, vocês também. Todos nós podemos errar a qualquer momento. E aí? Quando a gente se erra, não, é ótimo. Quando a gente erra e se julga, e se culpa, como que eu trago essa visão de amor próprio para esse momento? Indo para autorresponsabilidade. A culpa, gente, anotem isso. E eu digo anotem isso porque eu sou uma pessoa que eu também trabalho isso em mim. A culpa, gente, ela é um dos sentimentos que ele mais nos aprisiona. O arrependimento, a culpa. Porque uma coisa é a gente ver que a gente errou, se arrepender e agir diferente. Outra coisa é quando a gente começa a se martirizar e a gente começa a ficar, eu não consigo dizer não. Ok. Limites, né? Limites também é amor próprio. O não, gente, o não, ele é um dos maiores, assim, ó, uma das maiores bandeiras de amor próprio. Que é aqui, a partir daqui, não. Ó, até aqui pode, a partir daqui não mais. A partir daqui é não. Sabe qual é o problema, Jussara? Quando a gente diz não, muitas vezes a gente passa a ser mal vista. Quando a gente diz não, a gente passa a ser julgada. Quando a gente diz não, tem pessoas que elas vão se afastar de nós, tem pessoas que elas, no fundo, elas sempre queriam a nossa utilidade. Elas não queriam a gente por ser quem a gente é. Eu digo isso por experiência própria. Tem pessoas que quando começar a falar não, nossa, tu vai virar uma vilã assim, ó. Só que é aí que tá. Um dos pontos de... Oi, Bibiana, tudo bem? Boa noite, querida. Um dos pontos de dizer não e o porquê que ele é tão... Como é bonito quando como tratamos os outros, né? Eu não entendi o que tu quis dizer, Layara. Rosane, o que fazer quando a gente carrega culpas por coisas do passado que hoje eu vejo que parece ter feito diferente? Poderia ter feito diferente isso? Tu vai ter que te apaziguar. Rose. É Rose, né? Rose, eu tirei meu óculos, gente. Aí é uma coisa, né? Rose. Tu vai ter que te apaziguar com aquela pessoa que tu era. Aquela Rose, daquele momento, lá no teu passado, dava conta de fazer aquilo. Pode ter errado? Sim, pode ter errado pra caramba no teu passado. Só que aquela versão tua dava conta de fazer aquilo. Digo de tudo bem o outro errar, mas nós tem uma autocobrança com nós mesmas. Sim. Tá tudo bem. Alguém deixou algo cair? Não, capaz, isso acontece, tá tudo bem. Aí a gente deixa algo cair. Puta que pariu, como assim? Deixei isso aqui cair, mas que merda. Daí, né? Aí a gente se culpa e a gente vai pra esse lugar, né? Sei muito bem como é que é isso, Lai. Sei muito bem como é que é isso. Tá? O que fazer quando a gente carrega culpas, né? Tu vai ter que te apaziguar, Rose, com a pessoa que tu era. Ai, Aline, mas eu errei. Sim, a gente erra. E às vezes a gente erra feio. E às vezes a gente erra com quem a gente mais ama e com quem mais nos ama. Eu sou uma pessoa que eu falo, e eu sou uma pessoa que eu não tenho problema nenhum de falar dos meus defeitos, né? Eu já errei muito, gente, com a minha mãe. Com meu padrasto. Eu já errei muito com eles. Eu era muito arrogante. Muito arrogante. Com a minha irmã também, já errei demais com ela. Só que aí eu tenho duas opções. Ou eu vou ficar me culpando porque eu errei, ou eu vou ter que entender que era o que eu dava conta de ser.
Naquele momento era o que eu dava conta. O meu melhor, talvez hoje eu olho e penso, meu Deus, aquilo foi meu melhor? Foi. Hoje eu olho e penso, meu Deus, foi meu pior. Mas ok, era o que eu dava conta de fazer no momento. Hoje eu tenho que fazer diferente. Isso é autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é eu me arrepender do que eu fiz, só que aí ir para um lugar onde eu mudo a minha postura e não onde eu fico me culpando. Porque quando a gente começa a se culpar, é o que eu falo, gente, anotem isso. A culpa, ela é uma coisa, e eu digo isso que é bizarro, porque eu sei, eu já tive processo com culpa de ter que levar pra terapia isso, que é a gente fica se martirizando. E a gente fica se empurrando um arrependimento, e a gente fica se culpando, e a gente entra numa noia de pensamento, assim, ó, e aquilo vai nos consumindo. Enquanto a gente não se apaziguar com aquela versão nossa que dava conta de fazer aquilo. Entende? A questão do erro. Isso também é amor próprio, gente. Amor próprio é a gente saber lidar com a nossa parte errante, vamos dizer assim, com a nossa parte humana. Amor próprio é a gente aprender a amar a parte dentro de nós que é vulnerável, que erra, que às vezes pisa na bola, que deixa as coisas cair no chão às vezes, entende? É a gente se apaziguar com a nossa sombra, com a parte dentro de nós que não é tão bonitinha assim, que é meio feia, entende? Sobre não conseguir dizer não, né? A Ju falou ali em cima. Gente, limite é muito importante da gente aprender a colocar. Se acolher quando não está bem também. Exatamente. Eu tava falando lá e antes, para as gurias que estavam aqui na live, acho que foi antes que tu entrou, eu tô passando por um processo na minha vida que ele é muito desafiador também. Ele tá mexendo total com a minha zona de conforto. Tá desconfortável passar pelo processo que eu tô passando agora na minha vida. Né? Mais pra frente eu vou abrindo e expondo ele aqui na internet. Tá desconfortável de passar. Só que é isso, eu tenho que aprender a me acolher dentro do caos. Eu tenho que aprender a me acolher dentro do vendaval. É aí que é onde mora a maior prova de amor próprio. O quanto eu consigo me acolher quando as coisas estão dando errado. O quanto eu consigo me acolher quando o caos está instalado na minha vida. Porque a gente se amar só na parte bonitinha, só nas nossas qualidades, é fácil, gente. A questão do limite. É o que eu sempre falo. A gente tem que perceber quando que o sim que a gente fala pro outro é um não pra nós. Entende? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque aí a gente entra num excesso de passividade. Sim pra tudo. Sim, sim, senhor. Sim, sim, senhora. Sim, aham. Sim, aham. E aí a gente não diz não. E no fundo, a falta de limite com as outras pessoas mostra um auto-desrespeito gigante. Porque tu tá te auto-desrespeitando, entende? E aí, geralmente, pessoas que falam muito sim para as outras pessoas também têm uma facilidade muito grande de respeitar as outras pessoas, né? Tu respeita muito quando alguém fala não, quando alguém é grosso, quando alguém isso, quando alguém aquilo. A gente respeita muito. Mas aí, quando é na hora da gente se respeitar e se posicionar, não consegue. Então, tu tem que começar a fazer... Tu tem que fazer, ó, quem eu sou hoje e quem eu quero ser. Quem eu sou e qual é a visão da minha melhor versão que eu tenho dentro de mim. E aí a gente tem que conectar os pontos da versão que a gente é hoje, da versão que a gente quer se tornar e ver quais são os pequenos passos que a gente pode dar em direção a essa nova versão. A essa versão que é a versão que a gente idealiza. E entender que tudo vai ter um preço, gente. A vida adulta... Eu, né, sou nova, então eu tô aprendendo muito, né, nesse início de vida adulta, vamos dizer assim. E a gente entende que tudo tem preço. Tudo vai ter um preço. Entende? Tudo vai ter um preço. Ah, eu vou dizer não para as outras pessoas, mas aí eu vou aprender a me amar, mas aí eu vou me respeitar. Vai, mas tu vai ter que sustentar, ser julgada e ser mal vista às vezes por outras pessoas. Então tem um preço a se pagar.
Assim como também tem um preço tu dizer sim pra todo mundo e tu tá te corroendo por dentro. Tem um preço a gente ter uma autorresponsabilidade, mudar perante a nossa culpa ou ficar ali se martirizando o tempo inteiro. Os nossos erros no passado, eles só estão a serviço do nosso aprendizado, não é pra gente ficar presa no nosso passado. Ficar presa no erro que aconteceu e aí a gente fica, e a memória, e aquilo fica, e vai nos consumindo. Não, peraí, não é assim que as coisas funcionam. Esses dias eu passei por um processo, Rose, de culpa também. Porque eu fiz um erro com alguém que eu amo, que foi minha mãe, no caso, né? E eu fiz uma cagada, assim, brusca, sabe? Uma cagada, assim, e que realmente, tipo assim, não foi minha intenção, sabe? A minha cabeça esqueceu totalmente e eu fiz uma cagada lá. E eu comecei a me culpar. Pra vocês verem, gente, que eu sou terapeuta, eu estudo sobre isso, eu atendo pessoas que sentem isso, só que eu continuo sendo humana. Eu continuo passando pelo processo de evolução. E totalmente exposta no sentido de passar pelos processos da vida que vão estar a serviço do meu crescimento. E talvez a culpa esteja nisso, talvez o erro esteja nisso. O desamor dentro de nós, pra gente aprender a ter amor próprio. Entende? E eu errei. E eu comecei a me culpar. Porque eu pensei assim, pô, uma coisa é quando a gente erra, mas a gente erra, tipo assim, sabe? Não, eu errei, mas também acho que eu nem queria muito acertar aqui. Sabe aquela coisa assim de tipo, errei, mas talvez até eu queira errar. Entendeu? Isso aqui. Outra coisa é quando a gente erra e pensa assim, putz, grila, cara. Aqui eu errei feio. Putz, aqui eu errei feio. E eu comecei a chorar, porque eu me senti muito culpada. Eu cheguei em casa, chorei assim pro João, falei, meu Deus, eu errei muito feio, eu errei, caraca. Tipo assim, eu achei injusto o que eu fiz. Alguém que me ajuda e aí eu fui lá e errei com aquela pessoa, né? Alguém fez tanto por mim. Ele olhou pra mim e falou assim, meu amor, tu não teve a intenção de fazer isso. Tu errou, faz parte, todo mundo tá aqui, todo mundo vai errar em alguns momentos. Aí eu comecei a me acolher, assim, tá. Daí primeiro eu precisava sentir aquilo, aí eu chorei, botei pra fora aquela sensação, aquela emoção, e depois aquilo passou. Pensei, não, calma, não foi minha intenção. Outra coisa, se eu estivesse errando, minha intenção mesmo errar. Não foi minha intenção. Eu sou humana, e eu vou errar, vai ter dias que eu não vou acertar. E faz parte, o erro faz parte da vida. E aí, eu desfiz aquela emoção. Uma coisa é tu sentir, tu precisa às vezes elaborar aquele sentimento e deixar ele passar. Só que tu tem que dar vazão e deixar ele passar. Porque se tu ficar o tempo inteiro... Já pensou? Isso aconteceu há uns 4 dias. Só que aquilo aconteceu naquele dia e depois daquele dia eu já tava bem. Só que naquele momento eu precisei botar aquela emoção pra fora. Aí tu imagina se eu tivesse esses 4 dias todos chorando, me culpando. Ai, porque eu fiz isso. Ai, porque não sei o que. Ai, porque... Não, peraí. Não é assim que as coisas funcionam. Entende? Então... Até o sofrimento tem tempo, gente. O luto tem tempo, a dor tem tempo, a tristeza tem o tempo de começar, da gente passar a aprender com aquilo e deixar ir. Se a gente fica naquilo, a gente vai adoecendo. Tá? Vamos lá, gente. Vão trazendo as questões de vocês, vão se abrindo. Eu tô à disposição, lembrem disso, tá? Lembrem disso. Gente, acabei de derramar aqui. Adivinha, gente, acabei de derramar o chimarrão aqui, né? Acabei de derramar na minha folha o meu chimarrão, faz parte. Oi, Lude, tudo bem? Como é que tu tá? Tudo certo? Aproveita, mulher. Aproveita, traz suas questões aqui hoje, que eu tô esclarecendo tudo pra todo mundo. A gente tá debatendo, conversando aqui.
As gurias estão super ativas aqui, comentando também, trazendo as questões delas. Tudo certo? A gente tá falando sobre amor próprio, sobre erro, sobre limite, sobre culpa, quando a gente se culpa pelos nossos erros, sobre autoacolhimento, né? A Laia ali falou, né, se acolher quando não tá bem. É muito fácil a gente ai, nossa, né? Amor próprio nas minhas qualidades, tá? E o amor próprio nos meus defeitos, das minhas sombras, no que não é qualidade, no que é feio em mim. Eu tenho uma frase que eu me sinto criadora dessa frase, porque eu nunca li essa frase em outro lugar, mas talvez, se alguém já tenha inventado, né? Não conheço alguém que tenha falado já, que seja autor, né, dessa frase. Mas tem uma frase que eu sempre falo que seja doce com a sua parte amarga. Ser doce com a sua parte amarga nada mais é do que acolher o feio em nós. Acolher a sombra, acolher o que não é tão bonito assim em nós. Não deixar que, claro, que a nossa sombra tome conta de nós. Mas também aprender com os momentos que a gente deixou ela tomar conta. Eu ando me cobrando muito. Ótimo, ok, vamos lá. É isso, gente. Vão trazendo as questões de vocês, que eu tô aqui exatamente pra gente falar sobre isso. Olha, Ludi, pra vocês verem como o campo ressoa, né? Pra vocês verem como o campo ressoa. A Rose lá em cima falou também sobre autocobrança e autocrítica. Quando a gente se cobra, quando a gente se critica. Né? E aí são várias camadas. Eu me cobro do quê? Eu me cobro dos meus erros? Eu me cobro porque eu errei no meu passado? Por que eu me cobro? Por que eu me critico? Né? O que eu tenho pra aprender com essa situação aqui? O que isso veio me ensinar? Onde ainda eu não me amo, que eu tenho que aprender a me amar. Uma das grandes pautas que eu tava comentando antes, Lud, é o quê? Todas nós aqui, nós estamos vivendo uma experiência humana. Ou seja, somos seres humanos. Somos seres errantes. Nem sei se existe essa palavra, gente, mas vamos lá. Eu invento palavra aqui também, não tem problema. Somos seres errantes. Tem necessidade de curar as outras pessoas? Aí vem lá no que a Jussara comentou, né? Não consigo dizer não. Então tô sempre fazendo pros outros e às vezes não falo um não coloco o limite naquilo. Vamos falar sobre 3 estados de consciência, que o amor próprio entra muito. 3 estados de consciência. Primeiro, a vítima que existe dentro de nós. Segundo, a salvadora que existe dentro de nós. Terceira, a vilã. A cruela, a que erra, a que faz mal, a que critica, a que julga. A gente pode chamar ela de algoz, né? Algoz é o vilão da história, o malvado da história, vamos dizer assim. Que também nós temos essa parte dentro de nós, tá, gente? Então a gente tem a nossa parte que é vítima, a nossa parte que é algoz, que é a nossa vilã dentro de nós, que é o que faz o mal, vamos dizer assim, para as outras pessoas, né? E nós temos a salvadora. A salvadora dentro de nós é aquela versão nossa, aquela parte nossa, que ela tá sempre disponível para tudo e todos. Ela sempre é a pessoa que é chamada para todo mundo. Qualquer coisa, qualquer BO que alguém tem, as pessoas ligam pra essa pessoa, porque essa pessoa sempre vai estar à disposição de todo mundo, né? Então a salvadora dentro de nós é essa parte que ela tem necessidade de salvar as outras pessoas, de ajudar as outras pessoas, tá? Só que aí tem um quê, gente? Tem um quê? Tem um quezinho. Aí a Aline, então, tá falando que não é bom ajudar os outros? Claro que não. Senão não seria terapeuta. Senão eu não trabalharia com o que eu trabalho, né? Eu tô falando, gente, que
A salvadora dentro de nós, ela é uma parte nossa que ela prefere se ocupar muito mais com a vida dos outros do que com a nossa própria vida. A salvadora, muitas vezes, ela usa como desculpa o problema dos outros para ela não olhar para o dela. Então é muito mais fácil a gente olhar para as questões das outras pessoas do que olhar para as nossas questões. Porque as nossas questões vai cutucar na nossa feridinha. Lá, exatamente naquela feridinha que não cicatrizou, que tá sangrando ainda. Então é mais fácil eu ser o quê? Salvadora. É mais fácil eu ir ajudar os outros no problema dos outros e não olhar pro meu. Entende? É muito mais fácil isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a salvadora dentro de nós. E sabe o que acontece também? A salvadora dentro de nós, ela pode ser uma parte muito arrogante. Que é aquela pessoa que diz, eu sei o que é certo pra tua vida, deixa que eu te ajudo. Porque eu sei o que é certo, porque o bom da vida é isso. Aí a outra pessoa olha pra ti e fala, tá, mas eu não te pedi tua ajuda. Ai, chega até doer, né, gente? A gente oferece as coisas pra pessoa, a pessoa fala, tá, mas... Ou o famoso fez porque quis. Não te obriguei a nada, fez porque quis. Aí dói dentro de nós. Por quê? Porque no fundo aquilo é verdade. É quando a gente entrega demais, a gente salva demais as outras pessoas. E aí? Egocêntrica também. Pode ser uma parte mais egocêntrica nossa. Pode ser uma parte mais egocêntrica em nós. Né? Eu sei o que é certo pra ti. Deixa que eu te salvo. Tá, mas a outra pessoa pediu pra ser salva? Porque tem uma história, gente, que ela é verídica, tá? Isso é notícia, tá? Isso é verídica, isso não é ficção. Tem uma história de uma mulher que ela auxiliou um morador de rua. Eu fico muito na defensiva, muitas vezes, quando o ego domina. Sim, quando o ego domina. Na salvadora também. Ok. Só terminando aqui o raciocínio, tá? Tem uma notícia de uma mulher que ela auxiliou um morador de rua a sair da rua. Então ela deu trabalho, ela deu casa, ela deu estudo, ela deu roupa limpa, ela auxiliou um morador de rua. Só que detalhe, ele nunca tinha pedido pra sair da rua. Ele aceitou a ajuda dela, né? Ela ofereceu de dar essa ajuda. Em 3 meses, o cara voltou a morar na rua. Porque no fundo ele não queria ser salvo. Ele não queria ser salvo. Ela foi lá e se colocou naquele lugar. Não que isso tenha algum problema, né, gente? Não que isso tenha, nossa, meu Deus, é o fim do mundo. Não que isso seja o fim do mundo. Mas aí a gente tem que aprender quais são os limites até na parte de ajuda, gente. Porque às vezes a melhor ajuda que a gente pode dar pra uma pessoa é a gente não fazer nada. A gente não fazer nada. Às vezes uma ajuda é quando alguém vem e fala um não pra ti. Isso já aconteceu comigo. De eu depositar uma expectativa gigante em uma pessoa que eu conhecia, porque eu queria que aquela pessoa proporcionasse tal e tal coisa pra mim. A pessoa olhou pra mim e falou, não, lide com as tuas expectativas. Isso é a tua criança interior. Lide com as tuas expectativas. Como assim? Jesus! E aquilo me pegou de um jeito. E hoje eu sou tão grata por aquilo ter acontecido comigo. Oi, Bruna, tudo bem? Tudo certo, querida? Eu sou grata por aquilo ter acontecido comigo. Porque eu aprendi. Porque eu entendi que as pessoas não vão fazer 100% tudo que eu quero. Entende? Na verdade, Light falou ali sobre o ego, né? Essas 3 consciências que existem dentro de nós, que eu falei, são como se fossem 3 personalidades nossas, né? Dentro de nós, ali que é a vítima, né? O algoz e a salvadora dentro de nós, elas estão diretamente ligadas com o nosso ego ferido, tá? Com o nosso ego ferido. Gente, anotem isso. Se vocês têm um caderninho aí, anotem. Um dos maiores erros no autoconhecimento é quando alguém olha pra ti e fala que tu tem que matar o teu ego. Tu tem que matar o teu ego. Porque o ego é o problema. A pessoa tem um ego gigante. O ego é o problema. Gente, o ego, ele não é o problema. O ego ferido é um problema. É quando a gente tá ferida emocionalmente.
o nosso ego vai estar a serviço da nossa ferida emocional. Quando eu tô curada, o meu ego tá a serviço da minha parte curada, da minha parte saudável, e isso é bom. Gente, sem ego, a gente tem autoestima? Não. Sem ego, eu tenho ambição pra querer mais na vida, pra eu sair do buraco que eu tô, pra eu ter uma vida boa, pra eu conquistar tal e tal coisa? Não, tudo isso é ego. Só que aí que tá, existe o ego saudável e existe o ego adoecido. Existe o ego forte e existe o ego inflado. O ego inflado é aquele ego que, cara, honestamente, entende? Eu acho que se disponibilizar para ajudar, ok. Mas nem sempre a pessoa está na fase de aceitar também. Exatamente. E às vezes a pessoa precisa ainda passar por aquele processo. Eu digo isso, gente, vou dar um exemplo para vocês. Como eu disse, eu não tenho problema nenhum de expor da minha história, né? Eu fui uma pessoa que, muito nova, eu comecei a me relacionar com pessoas mais velhas e eu passei por um processo de me envolver em relacionamento tóxico. E a minha irmã falava pra minha mãe, mãe, pelo amor de Deus, olha o que essa guria tá fazendo, tu não vai tirar essa guria desse relacionamento. Aí sabe o que a minha mãe falou? Mais sábia do mundo, né? Minha mãe olhou pra mim e falou assim, olhou pra minha irmã e falou assim, ela vai abrir os olhos dela no tempo dela. E eu sou grata. Porque se a minha mãe tivesse se intrometido na minha vida naquele momento, até hoje talvez eu iria taxar ela como vilã. Só que ela deixou que eu passasse pelo processo, que ele durasse o tempo que precisava, pra daí sim passar por um término em todo o processo, e aí sim eu ia pedir ajuda pra ela. Entende? Então também é sobre, que nem ela disse ali, às vezes a pessoa não tá na fase da ajuda. Às vezes naquele momento a pessoa não precisa passar pela ajuda, ela precisa passar pelo processo ainda. E depois ela mesma pede ajuda. Entende? Não tinha o quê? Não tinha escutado por esse ponto de vista. Mas faz muito sentido. Vem pra minha live, menina, que a gente conversa sobre vários pontos de vista. Porque eu sou dessas. Eu gosto de pegar uma coisa e enxergar ela de várias óticas diferentes. Eu não sou dessas que, eu vou ver uma coisa só desse jeito. Não, não, não. Eu gosto de ver de várias óticas, assim. De vários pontos de vista, tá? A Bru deu oi aqui. Tudo certo, querida? Eu fico muito na defensiva, muitas vezes. Na salvadora também. A defensiva dentro de nós. Quem é a defensiva, a que vive armada? Gente do céu. A ressonância tá bizarra, né? Por quê? Eu já fui lutadora. Eu te entendo, Rose. Quando a gente fica na defensiva, a gente fica sempre esperando alguém vir e dar ré. Te cuida porque alguém vai puxar teu tapete. Te cuida porque não pode confiar em ninguém. Te cuida porque isso, te cuida porque aquilo. E aí quando a gente vê, a gente não confia nem em nós mesmos. Porque a gente vive tanto na defensiva, a gente tá sempre com o quê? Com as espadas, com as armas, com arco e flecha, com a faca. A gente tá sempre o quê? Se defendendo. A pessoa fala, me olhou torto. Mas ela vai ver com quem ela tá lidando. A reatividade nada mais é do que... A reatividade, ela mostra pra nós mesmas, né? O quanto, em algum momento da nossa vida, a gente não soube se defender. Aí, por isso que eu tenho que ficar na defensiva o tempo inteiro. Porque talvez em algum momento da minha vida eu não estive na defensiva e eu me machuquei por aquilo. Só que aquilo gera um trauma emocional e aí a gente se torna assim. Aí aquilo passa a fazer parte da nossa personalidade. E isso é ruim. Isso é horrível. É horrível pros outros? Também. Mas muito mais pra nós. Muito mais pra nós. Tá? Quando a gente fica direto na defensiva. Eu era assim, nossa, respondia menina, falava torto. Mas ela não tem ideia com o que ela tá falando. Nossa, quanto ego, né? Esse ego da defensiva demais, ele é o ego inflado, o ego ferido. Não é o ego saudável, porque o ego saudável, ele vai observar. O ego saudável que tá curado dentro de nós, ele vai observar. A gente vai se colocar num estado de observadora.
E aí a gente vai agir quando for necessário agir, a gente vai nos defender quando for necessário também, mas a gente não vai ficar sempre nesse estado. Porque esse estado de sempre estar na defensiva, ele é um estado de hipervigilância também. E muitas vezes isso vem lá da nossa infância, de uma infância cheia de trauma emocional. Aí o tempo inteiro a gente tem que estar o quê? Vigia, tem que estar vigiando, porque a qualquer momento pode acontecer uma coisa ruim, porque alguém vai vir, e aí a gente entra nessa narrativa e a gente tem que tomar cuidado, porque em algum ponto isso pode, dependendo do ponto que passar, isso nos adoece, tá? Lai, tu falou ali da ajuda, né? Existe uma coisa dentro da sistêmica que são as ordens da ajuda, tá? Como que funciona as ordens? Eu trabalho com atendimento ao público e sinto que pego a carga de todos. A carga de todos, né? Sim, quando a gente trabalha com LUD, quando a gente trabalha com o público, a gente tem que aprender a se proteger energeticamente também. A gente tem que aprender a se proteger mentalmente, emocionalmente. Uma coisa que eu vou te dizer, trabalhou com o público, tem que entender que muitas vezes o que as pessoas vão vir e despejar em cima de ti tem a ver com elas, não tem a ver contigo. Uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, e eu digo isso porque eu também tenho uma partezinha assim dentro de mim que eu tenho que tomar muito cuidado, que é levar as coisas pro pessoal. Aí a gente leva tudo pro pessoal. Aí alguém é grosso, a gente leva pro pessoal. Talvez aquela pessoa, ela tá assim porque ela brigou em casa com o marido, com a mulher, com o periquito, com o papagaio. E aí era um dia que ela não acordou bem dos córneos. E aí tu tava ali e infelizmente ela descontou em ti. Então tu tem que também fazer esse filtro, sabe? De não se apegar. Não se apegar, tipo assim, ó, cara, devolvo. Mentalmente, pensa assim, ó, cara, só devolvo isso pra ti, essa carga é tua, não é minha. Sinto muito. Isso aqui não me pertence. Isso aqui te pertence. Não precisa falar isso pra pessoa. Faz aqui, ó, dentro de ti, na tua própria mente. Aí tu vai te filtrando também, sabe? Dos pensamentos, das emoções, das cargas das outras pessoas. Né? Tava falando ali, né, Lai, sobre a questão das ordens da ajuda. Gente, as ordens da ajuda para salvadoras de plantão. Salvadoras de plantão, prestem atenção. Salvadoras de plantão, prestem atenção, tá? Ordens da ajuda. Eu ajudo quem quer ser ajudado. Ai, Aline, mas eu posso me colocar à disposição total. O que eu estou fazendo agora, nessa live aqui, é isso. Eu me coloquei à disposição de ajudar as pessoas que entrassem nessa live, que quisessem conversar, que quisessem que a gente fosse se aprofundando em autoconhecimento. Teve pessoas que não entraram. Eu tenho um grupo com mais de 40 clientes que eu tenho lá no grupo. E teve outras pessoas que não entraram. E tá tudo bem. Elas não têm obrigação nenhuma de entrar. Elas não têm obrigação nenhuma de aceitar a minha ajuda. Entende? E tá tudo certo. Eu me coloquei à disposição de ajudar. Agora, se a pessoa aceita ou não, isso é uma questão dela, não minha. Então, sim, que nem tu disse ali, tá tudo bem a gente se colocar em posição de ajuda. Oi, Ana, tudo bem? Tudo certo, Ana? Então tá tudo bem a gente se colocar nessa postura de querer ajudar as pessoas. Só que a gente também tem que cuidar qual é o nível que aquilo a gente tá tentando empurrar, sabe? Pra pessoa. Entende? Porque tem pessoas que elas vão estar naquela situação e elas não querem ser ajudadas. E aí tu vai ter que aceitar isso. E tem pessoas que sim, vão te pedir ajuda e tá tudo bem. E outra coisa, das ordens da ajuda. Tu tem que tomar cuidado pra tu ajudar na proporção que tu pode ajudar. Porque tem pessoas que elas começam a literalmente adoecer de tanto que elas começam a se doar pras pessoas. Elas começam a salvar tanto as pessoas que estão ao redor delas, que quando vai ver no final do dia, elas estão totalmente, tipo assim, exausta, cansada de tanto entregar, de tanto ajudar.
Entende? Eu não vou dizer que não tem nobreza atrás disso. É o que eu sempre falo, né? Gente, a gente ser uma pessoa que ajuda, que tá disponível para as outras pessoas, é muito nobre. Eu acho isso muito bonito. Mas a gente entrega aquilo que a gente tem para entregar. É a mesma coisa que alguém agora vira e me pedir, sei lá, vamos supor algo que eu não tenha, tá? Alguém vem e me pede, deixa eu pensar, gente, é que agora, né, de rápido, assim, sabe? Não me veio nada à mente. Mas alguém, sei lá, veio pedir tal e tal roupa pra mim. Aline, me empresta uma jaqueta de couro, de tal e tal cor, assim, assim, assado. Eu não tenho essa jaqueta. Eu tenho como entregar pra pessoa? Não. Eu vou dizer pra ela, olha, sinto muito. Eu posso até te emprestar outras coisas que eu tenho. Eu tenho uma jaqueta jeans, eu tenho uma jaqueta bege, mas a jaqueta de couro marrom eu não tenho. Mas aí se a pessoa fica chateada. Ué? Como assim? Entende? Então a gente tem que ajudar o que a gente tem a gente tem que ajudar e entregar aquilo que eu tenho. Às vezes o que a gente tem é conhecimento. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito conhecimento sistêmico, porque eu estudo muito isso. Então eu posso sim entregar para muitas pessoas o conhecimento sistêmico. Agora tu já imaginou a Ana? A Ana, ela é nutri, gente. A Ana que entrou aqui antes, não sei se ela tá ainda aqui, ela é nutri. Já pensou alguém vir me pedir informação sobre nutrição? Eu vou poder ajudar essa pessoa? Claro que não, eu não sou nutricionista. Aí eu vou dizer o quê? Olha, eu não sou nutricionista, mas eu conheço alguém que pode te ajudar. Mas nesse quesito aqui eu não posso te ajudar. Não tenho essa informação pra ti. Então eu ajudo com o que eu tenho, com o que eu posso. Quando passa do meu limite, isso também mostra uma falta até de autorrespeito. Entende? É como se tu estivesse tentando tirar de ti algo que tu nem tem pra entregar pra outra pessoa. Tu tá te auto-violando. Que mais, gurias, vocês têm aí pra trazer pra mim? Vão perguntando, vão falando. Aline, me identifiquei com isso. Eu percebo que eu tenho essa questão aqui. Como que eu posso melhorar nisso aqui? Amor próprio dentro de relacionamento amoroso. Gente! Amor próprio dentro de relacionamento amoroso. Jesus, isso gera outra live. Já tô 1 hora aqui, gurias. Amor próprio dentro de relacionamento amoroso é... Olha... Tem mais 1 hora que eu posso ficar falando aqui sobre isso pra vocês. Tá? Ainda não sou mãe. Mas vai falar pra uma mãe sobre amor próprio. É diferente do que uma mulher que ainda não é mãe. Por quê? Porque o tempo que ela tem é diferente. A forma como ela vai ter que se dedicar pra aquela criança vai ser diferente. O tempo que ela vai ter pra se dedicar a ela mesma vai ser diferente. Entende? Então, o assunto de amor próprio, ele vai entrando em várias questões, tá? Ambiência e amor próprio. Acho muito interessante a gente falar sobre isso. Eu falei sobre a sistêmica, né? Vou falar um pouquinho mais sobre a sistêmica, tá, gente? Lá, na nossa infância, a gente teve contato com pessoas que se amavam? Teu pai tinha amor próprio? Tua mãe tinha amor próprio? Tinha autoestima? Ele não tinha. Ok? Então aí vai ter um trabalho. Por quê? Porque tu nunca teve contato com isso na tua infância. E ali, pra quem não sabe, né, gente, do 0 aos 7 anos, é muito forte esse momento ali, desse desenvolvimento na criança, porque tudo fica gravado em nós. Do 0 aos 7 anos é muito forte o que fica gravado em nós. Então, se eu não tive contato com o amor próprio na minha infância, como que eu trago ele pra minha vida hoje em dia? Ambiência. Eu tenho amigas que se amam. Eu convivo com pessoas que se amam. Porque a ambiência, ela vai ser mais forte ainda. Tu pode não ter contato, tu pode ter crescido em um ambiente que ninguém se amava, ninguém tinha amor próprio, ninguém falava sobre isso.
Só que daqui a pouco, tu foi pra adolescência e tu teve um grupo de amigas que todo mundo falava sobre amor próprio, sobre se acolher, se entender, que todo mundo falava sobre isso. Então a ambiência também vai ter uma forte influência na tua vida. A gente já tá chegando perto do fim da live, tá? A gente já tá chegando perto do fim da live. Então, gente, se vocês têm mais alguma questão e vocês querem aproveitar, escrevam aqui embaixo, comentem aqui. Antes estava com 6 pessoas, agora tem 3 pessoas aqui. Então, tragam as questões de vocês, tá? Nesses últimos minutos. Falem o que vocês querem falar sobre esse tema. Se vocês querem falar sobre outro tema também, tá? Eu fico à disposição. Pra gente ir, né, indo pra finaleira e também esclarecendo as dúvidas, falando sobre esse processo de autoconhecimento, tá, gente? E lembrando que essa live, ela vai ficar salva no YouTube. E pode acontecer o contrário também, gente. Se vocês tiveram contato com o amor próprio, eu tive um pouco de contato com o amor próprio na minha infância, tá? Minha mãe teve que buscar muita terapia depois do divórcio dela do meu pai. Tem práticas pra autoestima que podemos fazer? Ótimo! Agora tu veio, hein, Lai? Agora tu veio, guria. Práticas de amor próprio. Agora tu veio. Agora tu foi assim, ó, certeira, tá? Práticas de amor próprio, gente. Primeira, como que tu gosta de te vestir? Uma coisa que eu assim, ó, observo muito, tá? Fulana tem a roupa de sair. Eu tenho a roupa de sair, eu tenho a roupa de ficar em casa. Dependência emocional. Uau! Vamos lá, tem 5 pessoas na live, bora. Dependência emocional. A Thaís entrou, bora, continua. 2.0. Oi, Thaís, tudo certo? Práticas para autoestima e amor próprio e falar um pouquinho sobre dependência emocional, ok? Práticas para amor próprio. Sabe aquela... Gente, esses dias eu notei isso aqui em casa, tá? Eu tenho uma taça linda, eu tenho taças aqui em casa que elas são lindas. E eu comecei a perceber que eu só usava os copos velhos, cacaedo em casa, porque a minha cabeça tava assim, ó, porque, né, eu fui criada com essa crença. E essas taças bonitas, esses copos bonitos são pras visitas. Pera aí, meu amor. Eu vou entregar o melhor pra quem vem me visitar, mas aí eu que vivo todo dia nessa casa não vou usar uma taça bonita? Claro que eu vou usar a taça bonita pra me servir. E aí eu comecei a usar a taça. Isso, gente, é amor próprio, uma pequena prática. Eu tenho a roupa de sair, a roupa que eu amo, mas eu só uso quando eu vou sair, ficar dentro de casa. Eu não vou botar roupa bonita pra ficar dentro de casa, gastar roupa, onde é que já se viu? Não. Tu vai colocar a roupa bonita de sair pra ficar dentro de casa. Porque é sobre a tua relação contigo mesmo, é sobre tu te olhar no espelho e falar, nossa, como eu gosto dessa roupa, me sinto tão bem com ela. Eu vou usar ela dentro de casa e vou usar ela fora de casa também. Se ajeitar, se arrumar da forma como tu gosta. Outro ponto. Te acolher quando tu tá sentindo emoções ruins. Começa a observar as tuas qualidades, porque a gente tem uma coisinha na nossa mente que tem uma facilidade de olhar pros nossos erros e pros nossos defeitos. Meu Deus, é uma facilidade assim, ó. A gente errou, lapada em cima de nós. Nós mesmas fazemos isso com nós. Entende? Começa a se acolher, começa a agradecer, começa a tu mesmo verbalizar as coisas, o teu jeito. Eu quero que vocês escrevam aqui 3 qualidades que vocês têm aqui embaixo. 3 qualidades que vocês têm. Começam a observar as coisas boas em vocês também. Porque, gente, a gente tem muita facilidade pra lembrar, pra criticar, pra se cobrar das nossas coisas ruins. E as nossas coisas boas. Entende? Então, autoestima tá relacionada a isso também, né? Essa autoimagem que a gente tem de nós. Amor próprio. Aprender a se amar no ruim também. Começa a se questionar.
Ai, qual é o meu defeito? Eu sou reclamona demais. Tô dizendo pra vocês. Tô me expondo aqui. Um dos meus defeitos. Eu sou uma pessoa, gente, que uma das minhas sombras é a reclamação. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a tirar a atenção dela. E outra coisa, atrás da reclamação existe um desejo. Atrás do ressentimento, da mágoa, existe um desejo. Qual é o meu desejo atrás da minha reclamação? Ah, eu reclamo porque tal e tal coisa não tá acontecendo do jeito que eu quero. Tá, então eu primeiro preciso examinar qual é o desejo que tem atrás disso. Toda reclamação esconde um desejo. Atenciosa para com as pessoas. Ótimo! Organizado, observador, inteligente. Começa a notar as coisas boas em ti e falar pra ti mesmo, te afirma as coisas boas que tu tem em ti. Entende? E sobre as coisas ruins, observa, elas estão ali a serviço de te ensinar. Exercício físico. Alimentação. Sendo bem honesta com vocês, eu sou uma pessoa que, na questão da minha alimentação não é a melhor de todas. Eu percebi que nessa parte da minha vida eu ainda não me amava. Então, eu tinha que aprender a me amar nessa parte da minha vida. O que eu comecei a fazer? Comecei a fazer exames. Agora marquei uma nutricionista. Por quê? Porque eu tenho que acolher o desamor dentro de mim. E eu tenho que aprender a me amar nessa parte. Tem pessoas que... Cada pessoa lida com questões emocionais de um jeito. A minha tendência é fugir pra comida. Então, vamos lá, reeducação alimentar. Vamos lá, autoterapia, autoanálise, autoconsciência, autoolhar. Por isso que eu sempre falo, autoolhar amoroso. E não é sobre excluir os seus defeitos ou achar que, nossa, agora eu me amo, então eu sou perfeita, não tenho defeitos. Não é assim que a banda toca. Tenho medo de olhar as qualidades e parecer que estou passando pano pra mim mesma. Menina, não. Não. Uma coisa não exclui a outra. Amor próprio e qualidade não vai excluir a tua sombra. E pelo contrário, a tua sombra está a serviço de aumentar as tuas qualidades. Como assim, Aline? Não tô entendendo. A tua sombra tá vindo te ensinar a tu te amar mais. Se eu reclamo muito, o que a vida tá tentando me ensinar? O que essa sombra tá tentando me ensinar? Que eu preciso agradecer, que eu preciso olhar pro bom da vida, que eu tenho que olhar para as coisas boas, que eu tenho que treinar minha mente a olhar para as coisas boas. Desconto na comida? Eu faço isso também. A Rose disse desconto na comida, é isso? É começar a olhar pra tua alimentação? Do que eu tô me nutrindo? Do que eu tô me alimentando? Por que eu me alimento desse jeito? Por que eu tenho que me sentir estufada até não caber mais comida dentro de mim? Por quê? Qual é o vazio que eu tô tentando preencher com a comida? E aí tu vai pra terapia. Aí tu faz uma constelação familiar. Entendeu? Aí tu vai lá na psicóloga. Vai na Nutri. Eu tô indo na Nutri. Porque eu quero fazer uma reeducação alimentar agora. Então é isso? Ah, eu excluí a minha sombra? Eu tô fingindo que a minha sombra não existe? Claro que não, minha sombra existe. Meu hábito ruim, ele existe. Só que eu tô achando a solução pra sanar ele. Entende? Começa a comer menos. Exato, já comecei a olhar já faz um tempo. Eu percebo que eu tenho a necessidade de ser vista.
Não tem problema tu ter necessidade de ser vista. Só que talvez tu tá tentando ser vista pela pessoa errada. Quem tem a necessidade de ser vista não é o nosso adulto, é a nossa criança, né? A nossa criança tem a necessidade de ser vista. E não tem problema, ela tem que ter essa necessidade. Só que aí é a gente que tem que enxergar ela. Não é mais a gente deixar ela vir pra ela querer chamar a atenção das outras pessoas. A gente tem que começar a olhar pra essa criança. O que essa criança quer dentro de mim? O que essa parte minha quer? Eu preciso dar atenção pra ela. Eu preciso fazer com que ela se sinta vista. Por quem? Por mim mesma. E aí também depende da área, né, gente? Por exemplo, tá? Num relacionamento, ambos vão ter uma necessidade de ser visto aí de uma forma diferente, como um homem ou mulher, ou mulher com mulher, ou homem com homem, né? Mas ali com teu parceiro ou parceira, tu tem a necessidade de ser vista por aquela pessoa vai ter a necessidade de ser vista por ti também. Já imaginou se relacionar com alguém que nem te olha, que não te elogia? Então a gente também tem que ver mais a fundo onde que essa necessidade de ser vista ela se expressa. Entendeu? Tem a necessidade de ser escutada. Tu vai ter que começar a escutar a tua criança dentro de ti. E outra, como que isso pode se tornar um dom também teu? Eu tinha muita necessidade de me sentir escutada também. Tinha muito isso, tá? Tinha muito isso. No relacionamento, de ser escutada no relacionamento. Ah, isso aí é pra todos nós, né, gente? Todo mundo quer ser escutado dentro do relacionamento. Aí, se tu não se sente escutada dentro do relacionamento, tu vai ter que sentar e conversar com a pessoa. Olha, eu sinto que tu não me compreende. A gente precisa conversar pra solucionar isso, porque eu quero o nosso bem, eu quero que o nosso relacionamento prospere, eu quero que ele dê certo, eu quero que ele seja um lugar gostoso de habitar pra mim e pra ti. E pra isso a gente vai ter que reparar. É igual uma casa quando começa a dar defeito. Ah, e aqui, ó, descascou a parede. Eu vou ter que pintar a parede. Ai, sei lá, deu problema no piso. Eu vou ter que ajeitar o piso. O relacionamento é assim. É igual. É uma obra que continua em construção sempre. Tu vai ter que sentar e conversar com o teu parceiro. Eu preciso ser mais escutada por ti. Eu sinto que eu preciso de mais atenção. Só que aí tu também tem que estar fazendo o teu tema de casa contigo mesma. Ou tem partes dentro de ti que não é o teu companheiro ou a tua companheira que tem que dar atenção. É tu mesma. Esses dias, fazia muito tempo que eu não fazia minha unha, gente. Esses dias eu fiz a minha unha e eu, meu Deus do céu, como eu amo minha unha feita. Por que eu fiquei tanto tempo sem escutar essa parte dentro de mim que adora estar com a unha pintada? Sendo que eu mesmo não pinto minha unha. Fui no salão também esses dias, mas enfim, sabe? Isso aqui é o meu companheiro que vai me escutar, que vai sanar isso aqui? Claro que não. Isso é responsabilidade minha. Minha autoestima, meu amor próprio é responsabilidade minha. Não é responsabilidade do meu parceiro. Agora tem coisas dentro do relacionamento que talvez sim, é responsabilidade dos dois. Aí tu vai ter que sentar e conversar com a pessoa. Igual gente, igual adulto, né? Não chegar aqui numa criança, ai, tu não me escuta. Não é assim. Gurias, mais coisas aqui. Outra coisa, gente, amor próprio. Começar a se escutar. Começar a fazer as coisas que tu deseja, que tu gosta de fazer. Ah, eu gosto de pintar a unha. Pô, começa a te escutar. Ah, eu gosto muito de escrever ou de ler. Começa a ler, começa a escrever. Entende? A autoestima e o amor próprio, eles vão muito além do que, ai, nossa, olha, será que a minha pele tá bonita? Será que isso e aquilo? É lá dentro, como a gente se sente com nós mesmas. Só que pra isso tu vai ter que desenvolver uma segurança em ti mesmo. Segurança de quem tu é, de tudo que tu já passou, de tudo que tu já superou. De todas as dores que tu já teve, que tu mesmo ir lá e colocar o metiolate, o band-aid em cima das tuas feridas emocionais.
Tudo isso gera uma autoconfiança tão grande que pode acontecer muitas coisas ao nosso redor que pode até nos mambiar. Mas quando a gente fecha o olho e a gente vai para aquele lugar dentro de nós, a gente pensa, não, mas nesse lugar aqui, nada mexe dentro de mim. Porque eu conquistei esse lugar dentro de mim. Muitas vezes a gente não nasce. Na verdade, a gente sempre nasce com esse lugar, né? Mas muitas vezes a gente não cresce com ele. Ele não se mantém conforme a gente vai crescendo. Oi, Cal, tudo bem? Tudo certo, querida? Gente, está se aproximando do final. Se alguém quiser deixar mais alguma questão sua, pode deixar aqui. Que eu não esclareci direito alguma dúvida, alguma questão, tá? De como a gente coloca essa autoestima, esse auto-amor em prática também. Ah, e falaram sobre dependência emocional aqui também, né, gente? Dependência emocional aonde? No relacionamento, na família. Porque sim, existe dependência emocional na família também. Nossa, cachorro bem louco aqui na rua. Eles estão querendo participar da live. Eles querem também colocar o amor próprio em prática. Dependência emocional. Onde que eu coloco isso? Eu coloco dentro dos meus relacionamentos a dependência emocional. Por que eu dependo emocionalmente dessa pessoa? E aí também tem que aprender a diferenciar se é dependência emocional ou se a pessoa é apenas um porto seguro pra ti. Porque também tem isso. Às vezes tu vai estar mal e às vezes tu só precisa de um colo, tu só precisa de alguém ali que talvez tu possa, tipo, abraçar e se sentir acolhida por aquela pessoa. E isso não é ruim, isso é maravilhoso dentro de um relacionamento. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Agora, a dependência emocional é quando vem aquele pensamento de quem eu sou sem esta pessoa. Eu não sou nada sem esta pessoa. Se esse relacionamento acabar, o que vai ser de mim? Eu vou morrer se esse relacionamento acabar. Se esse relacionamento acabar, eu acabo junto. Isso aí é um ponto. Uma dependência emocional fortíssima. Casos de pessoas que falam, né? Quem sou eu sem essa pessoa? Se a gente termina, eu não sei quem eu sou. Eu morro. Entende? Também tem que cuidar nesse nível aí, né? Dependência emocional de estar em um relacionamento que é tóxico, de alguém que te trai, de alguém que, sei lá, não te trata bem, não te ama, não te elogia, não te escuta, não te dá atenção. Aí é sobre tu te questionar também, né? Qual é a parte minha que continua nesse relacionamento? Continua mantendo um laço que tá sendo mais tóxico do que saudável. Tá mais me adoecendo do que me curando. E aí tu vai ter que ser sincera contigo mesma. E eu sei que é desafiador. Porque os relacionamentos que eu tive, gente, os dois relacionamentos que eu tive, 2 envolvimentos, tive um relacionamento bem tóxico, assim, e um outro envolvimento que ele também foi bem tóxico, vamos dizer assim. Não fui eu que terminei. Porque eu não conseguia. Porque eu tinha uma dependência emocional muito grande. Porque o meu mundo ia acabar sem a pessoa. Graças ao Senhor bom Deus, eu levei pé na bunda. Eu sou muito grata pelos pés na bunda que eu levei. Porque senão eu não ia aprender a me amar nunca. E aí chegou um momento da minha vida que hoje a partir daqui, ok. Depois daqui, tem limite. Porque eu aprendi a me amar. Entendeu? A dependência emocional também faz isso. E outra, por que tu depende emocionalmente dessa pessoa? Porque a pessoa te dá migalha de afeto? Às vezes é melhor tu ficar sem nada e aprender a te entregar aquilo do que tu tá num relacionamento que tu só recebe migalha. O nome disso é alto valor. E tá tudo bem se tu ainda não tem isso. Tá tudo bem se tu ainda tem que desenvolver isso. Eu sei como é que é estar nesse lugar. Menina, eu sei como é que é estar nesse lugar.
De uma dependência emocional que tu não consegue. E aí, lembra, gente, dependência emocional, essas dores emocionais muito grandes, quem tá se relacionando não é o nosso adulto. Quem tá se relacionando é a nossa criança interior, é a parte ferida dentro de nós. Então tu vai ter que entender também a serviço do que isso está e qual que é o ganho secundário que tu tem nesse relacionamento. Porque ninguém se mantém em um relacionamento tóxico se não tem um ganho secundário. Isso é autorresponsabilidade dentro dos relacionamentos. Oi, Tainá, tudo bem, querida? Boa noite. Todo relacionamento vai ter um ganho secundário, até mesmo um relacionamento tóxico. Então, eu já vi relacionamentos que a mulher era sustentada pelo homem. Ele que sustentava ela, ele que sustentava a casa. E ela continuou se relacionando em um relacionamento onde ela era traída, onde o cara não valorizava ela, por quê? Porque ela tinha um ganho secundário, ela não precisava trabalhar, não precisava se responsabilizar com conta nenhuma e o cara fazia aquilo por ela. Boa noite, querida, tudo bem? Como é que tu tá? Isso é um ganho secundário? Ai, mas tu aceita a relação tu tá aceitando a pessoa ser tóxica. Ok, mas o que eu recebo em troca eu escolho. E ninguém tem que dar pitaco se a pessoa escolhe aquilo. Entende? Claro que também tem casos e casos, né, gente? Porque às vezes, a pessoa continua num relacionamento onde nem o mínimo ela recebe, nem o mínimo ela recebe, e é porque ela já tá com o emocional e a mente totalmente adoecida. Então ela precisa, às vezes, até de um tratamento psiquiátrico, ela precisa tomar remédio pra ela melhorar a mente dela, pra ela conseguir ter força de sair daquele relacionamento. Então, também tem níveis e níveis, né, gente? Vamos ser bem realista aqui, tem níveis e níveis. Tem níveis que a gente sabe que são escolhas e tem níveis que a pessoa ela tá num nível mental e emocional que ela não consegue mais nem raciocinar o que é um relacionamento tóxico ou não. Ela já não consegue perceber isso. Ela não consegue tirar a venda e olhar com os próprios olhos para aquele envolvimento, para aquela relação, tá? Então também tem níveis e níveis, a gente também tem que entender isso. Mas todo relacionamento tem um ganho secundário. Talvez no teu relacionamento o ganho secundário seja a dependência emocional. O que é a dependência emocional, né? Eu dependo emocionalmente daquela pessoa. Por que eu dependo emocionalmente daquela pessoa? Por que o meu emocional depende da existência daquela pessoa na minha vida? Qual é a parte emocional dentro de mim que tá ferida, traumatizada, adoecida, que eu preciso sanar para que eu tenha força de sair desse relacionamento? Porque eu digo isso por experiência própria. Depois que tu cura dentro de ti a parte que tem essa dependência emocional em um relacionamento, que tu começa a colocar em prática o teu amor próprio dentro do relacionamento, aquilo para de fazer sentido pra ti. E tu começa a te questionar, gente, mas como assim eu aceitava isso? Porque a pessoa me dava o mínimo de atenção emocional? Meu Deus, como assim eu aceitava isso? Tu mesmo começa a se questionar, gente, mas eu não me amava mesmo, hein? Meu Deus! Isso acontece, hein? Tô falando por experiência própria, gente. Ok? Então tu tem que ver qual é a parte emocional em ti que tá adoecida e que ainda continua num relacionamento que talvez esteja te gerando um ganho secundário baixíssimo diante do que tu poderia ter. Porque todo relacionamento tem um ganho secundário. O que é saudável e o que não é saudável tem um ganho secundário, tá? Às vezes é pra te autoafirmar. Se tu tem uma autoimagem muito ruim e aquele relacionamento que tu vive, ele é um relacionamento que ele afirma a autoimagem ruim que tu tem, tu permanece ali. Por quê? Porque aquele relacionamento, ele valida a forma como tu te enxerga. Entende? É muito bizarro, eu sei, gente. Às vezes a gente para pensar e fala, gente, é sério que a nossa mente arma essas coisas pra nós? Sim, é sério. Isso também pode acontecer. Gente, eu vou ficando por aqui. Todas que ficaram nessa live, eu agradeço a todas vocês. E todas vocês que quiserem, ficaram com dúvidas ainda, quiserem me chamar no privado, mandar algum áudio, perguntar sobre qualquer coisa, eu fico à disposição, gente. Eu fico à disposição, tá? Tem uma coisa também que eu tô falando que eu quero falar pra vocês.
Tô chocada. Por que, querida, que tu tá chocada? Deu o plim da consciência? Quando bateu a consciência, diz aqui, meu Deus, caiu a ficha. Caiu a ficha, girou a chave. Rô, se tu quiser conversar mais sobre isso no privado, me chama, tá? E antes de acabar essa live, eu quero fazer um convite para todo mundo, né? Estou com um novo projeto de reunir 10 pessoas, vão ser só 10 mulheres, tá? Tem vaga, tem data para isso. São 10 mulheres que eu convoquei, né, para fazer uma mentoria em grupo por um valor, gente. Tipo assim, vocês nem, olha, eu vou dizer para vocês assim, é muito baixo, tá? Muito baixo mesmo esse valor. E também porque é um convite, né, para vocês. Eu quero convidar vocês para participar de uma mentoria que ela dura 3 meses. 3 meses. Um encontro semanal. Por 3 meses. Uma vez na semana, durante 3 meses. Vocês comigo, eu com vocês. Nós vamos juntas olhar para várias questões sistêmicas da nossa vida. Na verdade, a gente vai olhar para várias questões com a visão sistêmica para todas essas questões, tá? Então, para todas que quiserem, comentem aqui, me chamem no privado, eu vou passar mais informações, vou passar valores ali para vocês também, pra gente mergulhar dentro de nós, pra gente ressignificar várias questões que a gente carrega, pra gente mudar o ponto de vista sobre diversas coisas, tá? Então, e assim, ó, eu vou dizer pra vocês, vai ter muita coisa, tá? A gente vai falar sobre a nossa relação com o pai, com mãe, com a nossa criança interior, com o relacionamento amoroso, com os ex do passado também, tá? De relacionamento, dinheiro, carreira, profissão, sexualidade, nosso corpo, nós com nós mesmas, espiritualidade, campo sistêmico, padrão repetitivo, a gente vai olhar pra muita coisa. Então, vocês podem entrar em contato comigo ali no privado, tá? Que eu vou estar à disposição de passar todas as informações para vocês, os valores ali também, como que vai funcionar toda a mentoria. E eu faço esse convite para vocês, né? Que sentem que já deu, sabe? Já chega, eu quero mudar, preciso me olhar de uma nova forma, preciso entender isso aqui, preciso olhar para isso de uma forma diferente, ok? Entrem em contato comigo para vocês participarem. Eu vou estar com as vagas abertas durante um tempo, até fechar, até esgotar essas vagas, tá? Para daí a gente iniciar o processo da mentoria. Lembrem que tá num valor baixíssimo, gente, baixíssimo, tá? E é isso. Oi, Yara, tudo bem? Boa noite, querida. E é isso, então, ok? Eu vou dar uma boa noite pra vocês, um bom descanso, uma ótima semana, uma semana abençoada pra vocês e pra mim também, tá? Desejo isso pra vocês. Uma boa noite, fiquem com Deus. Qualquer coisa, eu tô à disposição, tá bom? E essa live, ela vai ficar salva no YouTube, tá? Beijão, gente, fiquem com Deus.